Bem, como eu falei no início do trabalho, no início do programa, a gente vai falar sobre trabalho, saúde mental, como a gente consegue conciliar tudo isso para uma melhor performance no ambiente corporativo. Para isso, eu vou entrevistar agora a Tatiana Amaral. Seja muito bem-vinda, Tatiana. Tudo bem? Muitíssimo obrigado pelo espaço. Um prazer enorme estar aqui para falar um pouquinho de saúde mental, principalmente de uma forma mais prática. Lindeza, ela é praticidade em pessoa, a Tatiana Amaral, que é psicóloga e palestrante também, e atua nesses ambientes corporativos, exatamente para identificar quais são as travas nesse ambiente que podem melhorar a performance desses trabalhadores. Como é que funciona esse trabalho, Tatiana? Hoje a gente está acostumado a achar que saúde mental é somente sentir alguns sintomas, como, por exemplo, o coração batendo mais forte, os pensamentos mais negativos, o medo de executar algumas questões no ambiente corporativo. Só que a gente sabe que o ser humano ele se cobra muito. A gente vem dessa época de que o adoecimento é muito grande, de que as pessoas se cobram pelo resultado, até como se esse resultado ele fosse definidor de tudo. E o dia que a gente não é capaz de estar dentro dessa empresa, todo o trabalho ele vira um trabalho muito engessado. Então eu brinco que eu não trato a empresa, eu não trato mulheres, seres humanos, eu trato a mulher, eu trato o homem. Essa individualidade ela é muito importante para a gente trazer técnicas e ferramentas muito eficazes para a gente atingir uma performance muito mais saudável e por um longo período de tempo. Performance saudável. Eu adorei você levantar esse termo e esse seu trabalho. Eu estava ouvindo um podcast com duas pessoas que são figuras no mundo corporativo internacionais. Entre elas, uma das a coragem de ser imperfeita, a Brené Brown. E a Brené Brown fala que ela era muito procurada, ela trabalhava muito com ambientes corporativos para melhor performance, alta performance, desenvolver performance, ter resultado, ter resultado. Só que isso só o resultado pelo resultado, a performance pela performance. Nós, seres humanos, você ouvinte, que começou, acreditou e foi criado numa sociedade que falava que você tinha que ser para sucesso, era alto rendimento, atingir grandes cargos a qualquer custo, e se especializavam muito em como melhorar aspectos particulares para ser um profissional melhor, mas sem umas habilidades, outras habilidades socioemocionais, sem isso. E o resultado foi um adoecimento muito grande desses profissionais, que eles chegavam lá e falavam, e aí? E agora? Assim, era um vazio muito grande, taxas de suicídio, enfim. A gente está no Setembro Amarelo, é bom falar desses alertas. E só que você trabalha isso, essas outras habilidades, seja de comunicação, que possam melhorar essa performance, só que de uma forma saudável. É basicamente isso. Exatamente, é porque assim, hoje a gente acha que performance só envolve o âmbito atlético. E todo ser humano, ele é capaz de atingir uma alta performance. Mas o que é importante a gente entender? Que alta performance nada mais é do que sua principal habilidade aplicada por um longo período de tempo. Por isso que a gente traz esse convite do ser humano se olhar e entender que habilidades são essas que fazem com que ele tome decisões e resolva um problema muito mais fácil. E eu trago isso porque a performance exacerbada, ela traz sim grandes problemas, porque é como se o ser humano ele fosse muito linear, de ele ter ansiedade porque ele está infeliz todos os dias no ambiente de trabalho. Mas de onde está vindo essa infelicidade? Já que é o trabalho, o lugar que a gente passa grande parte do nosso tempo. Eu brinco que os nossos colegas de trabalho hoje viram a nossa família. Aham, Não é? A gente vê muito mais os colegas de trabalho do que a aham. esposa, do que a filha, do que o pai. Então, promover resultado é, acima de tudo, garantir essa saúde do trabalhador, porque a gente sabe que um trabalhador que trabalha de qualquer forma, sem condição, sem se entender e entender como ele resolve possíveis problemas no trabalho, garante com que ele trabalhe muito mais tempo. É importante que a gente não romantize, né? Não é que o ser humano ele não vai ter problema, não é que ele não vai ter um processo, por exemplo, de recaída, de ter períodos ali que ele vai estar muito mais ansioso. A gente também precisa estar para a gente entender, né? Poxa, o que move aqui, o que pulsa meu coração para eu estar aqui todos os dias? Mas é muito errôneo das empresas quando elas normalizam o ser humano não está feliz, o ser humano não está encorajado, o ser humano está se adoecendo o tempo todo para estar em determinados ambientes. Você acredita? Eu já passei por um trabalho que eu estava fazendo outra coisa, estava treinando para ser um outro cargo que eu queria. E aí, uma das coisas que eu ouvi no chefe, você acha que eu também não gostaria de estar em outro lugar? Aí depois eu fui
Eu falei, o problema é seu, então você tem que resolver o seu problema, não é me deixar num lugar que eu não gosto, ou eu vou ficar aqui que eu não, uma posição, um lugar que eu não gosto, porque você também não gosta de ficar no seu lugar, eu vou procurar minhas vidas, vou procurar minhas coisas, e as pessoas também deveriam procurar e não normalizar, é muito isso, assim, é um adoecimento. E acho que é normal todo mundo, às vezes, estar doente, um ambiente de trabalho doente, onde todo mundo está infeliz. Isso não é para ser normalizado, né, Tatiana? Que louco você falar isso. Eu acho que a gente vai vindo de um processo de normalizar aquilo que não é para ser normal. Primeiro que se a gente vive grande parte do nosso dia num ambiente de trabalho e os nossos líderes estão adoecidos, claramente a gente tem uma probabilidade muito grande de todo mundo adoecer. Porque ele é como se fosse um sistema de roda, as engrenagens estão travando e uma hora ela vai parar por completo. A nossa cabeça não sustenta um ambiente adoecedor porque a gente foi feito, inclusive, para comparar. Eu quero olhar para você e quero falar, cara, eu também quero ser assim. Eu quero melhorar, eu quero aperfeiçoar. Só que aí você imagina, a gente que foi feito para se comparar, imagine a gente olhar para alguém que está adoecido, que está adoecendo e a gente achar que aquilo é normal. É normal porque eu quero um cargo de liderança, mas é normal essa pressão do adoecimento, ou seja, é normal meu líder estar doente. Então, assim, se um líder ele não tem a capacidade de se autogerir, como é que ele vai gerenciar novas pessoas? Como é que ele vai treinar novas pessoas? E isso é muito, desculpa até o verbo, né? A tradução disso, isso é muito maluco, porque a gente vai normalizando esse adoecimento, a gente vai normalizando a gente não estar feliz e a gente vai normalizando a gente adoecer o outro o tempo todo por uma infelicidade que é nossa. Ai, que punk, gente. Vou mostrar segunda-feira, assim, hein? Tatiana, e aí como é que faz, assim, quais são as soluções quando você entra nesses ambientes, assim? É o que você falou já, né? Você identifica as pessoas, você trata as pessoas, trata o ambiente corporativo, você não trata pessoas em geral. E aí, como é que é esse trabalho de identificar essas pessoas, de entender quais são os gatilhos? Como é que funciona? Por que eu gosto muito de falar de saúde mental? Porque, assim, da mesma forma como a gente trabalha, do quanto ela é difícil, do quanto ela pode nos adoecer, nos machucar, nos levar para lugares, entre aspas, obscuros, a saúde mental também ela é nosso maior ativo. O dia que a gente é capaz de ter uma saúde mental fortalecida, nós somos capazes de quebrar qualquer barreira. Inclusive a barreira do desenvolvimento, da performance, do crescimento, da colaboração da empresa, do ampliar essa empresa, as ideias, os cases. Então, quando eu falo de tratar pessoas, a gente entra para dentro da empresa e a primeira coisa que a gente quer entender é qual o problema dessa empresa. O que está acontecendo? Porque o dia que a gente treina empresas, a ideia não é levar uma metodologia igual para todo mundo, é ter um método eficiente, claro. Eu já treinei mais de 7.500 pessoas, mais de 5.000 empresas. E aí esse método ele já é um método validado, mas a gente quer entender qual é a demanda dessa empresa. A gente precisa resolver problemas, a gente precisa tornar uma liderança mais eficiente, a gente precisa desenvolver habilidades, a gente precisa aprender a gerenciar emoções, comportamentos, aprender a resolver problemas. Os líderes estão cansados de cobrar das pessoas de fazem, tenta de novo, por que vocês não tomam decisões? Então, o primeiro passo é entender que empresa é essa, o que essa empresa quer atingir e o que fez com que essa empresa chegasse nesse lugar. E com isso a gente traz um treinamento altamente eficiente, onde a gente trabalha técnicas, ferramentas e práticas, onde ali mesmo a gente vai identificar os problemas que estão acontecendo, aplicar essas ferramentas para desenvolver habilidades, ampliar comportamentos para que as pessoas aprendam a gerir as suas emoções. Então, que ferramentas são essas? Você pode dar exemplo? Claro, com certeza, com certeza. Primeiro a gente aplica dinâmicas que às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas é só uma dinâmica. Não, pelo contrário. A dinâmica da vida real, ela mostra o problema que essa empresa está apresentando. Então, essas dinâmicas são desenvolvidas em grupos para a gente trazer uma autoobservação e elaborar melhoras dentro desses comportamentos. As ferramentas, a gente traz uma tríade, tá? Como que a gente melhora? Pensamento, emoção e comportamento. As ferramentas, elas são para melhorar habilidades e comportamentos para que as pessoas se desenvolvam muito mais rápido. Vou te dar um exemplo. Vamos. Todo mundo sabe o que é ansiedade. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que o coração está batendo mais forte, que a cabeça está dizendo que você não dá conta, que você não consegue, que o chefe te deu
algo para resolver, mas você acha que você não dá conta de jeito nenhum. Todo mundo sabe que isso é ansiedade. A grande questão é que a ansiedade também pode aparecer em diversas outras formas. Quando você deixa as coisas para resolver depois, quando você vai se sabotando, quando você começa a não dormir bem, N coisas. Só que qual é o grande diferencial do treinamento? Primeira coisa é que a gente não pode exigir do outro, cobrar do outro aquilo que ele não é treinado. E aí a ferramenta, ela não vai te ensinar somente a conhecer, porque conhecer é o primeiro passo para a gente reduzir essa ansiedade. Verdade. Mas você vai aprender meios, que é, o dia que eu tenho um problema com a ansiedade, como que eu posso resolver? Porque ninguém controla a emoção. A gente tem comportamentos que melhoram essa emoção. E tá aí o problema. As pessoas têm problemas dentro do trabalho, desafios dentro do trabalho, mas as pessoas não têm meios e técnicas para resolver. E aí a gente entra nessa parte mais comportamental, com técnicas para que as pessoas não fiquem refém nem de mim, fica livre logo de mim, mas que também elas conseguem gerir com muita mais facilidade esses resultados e por um longo período de tempo. Sensacional. Gente, assim, esse tema dá pano para manga, depois a gente volta, chama de novo a Tatiana aqui para conversar sobre isso, mas esse foi um primeiro passo para a gente conversar sobre essa questão, né, de saúde mental dentro do ambiente de trabalho e como isso afeta o desempenho de empresas como um todo. Tatiana Amaral, psicóloga e palestrante, muito obrigada, Tatiana. Muitíssimo obrigada. Posso deixar meu Instagram? Vamos nessa. @Tiane Amaral com 2 L's. E fico super à disposição para contribuir com pessoas, com empresas, para a gente se desenvolver da forma mais eficiente possível para atingir alta performance. E agradeço super o espaço.